Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu estou tendo o prazer aqui de conversar com a Head da Squad Crédito, a Ângela Costa, para a gente falar sobre um tema muito legal, sobre uma modalidade de crédito chamada de Home Equity. Então, Ângela, é um prazer enorme estar aqui com você para conversarmos sobre esse assunto. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre crédito. É um mercado que eu gosto muito, trabalho nessa área há mais de 20 anos e é uma área que traz muita oportunidade para pessoa física ou pessoa jurídica. E realizamos sonhos para pessoa física e para pessoa jurídica, a gente ajuda em investimento, a dar um up na empresa. Então é uma área sem rotina e é uma área que eu gosto muito de trabalhar. Espero que vocês entendam um pouquinho sobre um produto específico que é o Home Equity e vem com a gente. Isso aí. Então, como vocês podem ver, apenas 20 aninhos de experiência, Ângela, poxa, uma pessoa que tem muita bagagem nesse mercado e com certeza vai ser uma conversa muito prazerosa aqui pra gente esclarecer sobre esse produto muito interessante para tomada de crédito, né, Ângela? Então, queria começar, na verdade, esclarecendo para as pessoas o que é o tal do Home Equity, para quem não conhece. Então, vamos lá. O Home Equity, ele nasceu na Europa e Estados Unidos há muitos anos, né? E aqui no Brasil, a gente tentou abrasileirar o nome para crédito com garantia do imóvel, né? Muitos bancos trabalham com a sigla CGI. Vocês já devem ter ouvido falar também em alguns bancos e credores, sem ser o Home Equity, mas é o mesmo produto. Nada mais é que você tem um imóvel quitado ou parte quitada e você pode dar em garantia para transformar isso em recurso financeiro. O que é bacana dessa linha? Essa linha você pode, o uso do recurso é livre, então ele é acreditado 100% na conta de quem tem a propriedade do imóvel ou de quem é o garantidor, né, desse produto. Eu vou falar isso aqui um pouquinho mais para frente. Até uns 10 anos atrás, o próprio dono do imóvel que podia adquirir o crédito, hoje não mais. Por exemplo, eu tenho um imóvel e a Lu tem a renda. Nós somos sócias numa empresa, ou somos amigas, ou parentes, ou vizinhas de porta, e cada uma tem um projeto e um sonho. Eu posso emprestar o meu imóvel como garantia, então eu entro como garantidor, e a Lu entra com a renda dela, ou seja, a capacidade de pagamento. Então isso, hoje em dia, você já pode fazer. Como o uso do recurso é livre, ele é acreditado 100% na conta de quem pede essa linha de crédito, você pode tanto investir num projeto na empresa, reformar a tua casa, pagar os estudos dos filhos no exterior à vista, porque a gente sabe que tem um bom desconto. Você pode reorganizar a vida financeira, você pode utilizar esse crédito, tomar essa linha de crédito tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Então, se o teu imóvel está na pessoa jurídica ou na pessoa física e você quer o crédito na empresa, pode ser feito também. E o que é importante a gente falar é que, qual o tipo de imóvel? Imóveis que a gente chama de tradicionais, que é apartamento, casa em condomínio, terreno em condomínio, salas comerciais. Estes são os imóveis mais bem aceitos, tá, gente? Aí você pode estar pensando, mas um cliente meu fez um Home Equity ou um CGI com um galpão. Em algumas operações elas são aceitas, tá? Mas antes, você que é um assessor de crédito, ou um assessor comercial, ou até um cliente que está buscando essa linha, primeiro pergunte ao credor se ele aceita. O que a gente faz aqui na Squad? Quando eu atendo um cliente que ele tem um imóvel que não entra nesse dito tradicional, eu peço a matrícula do imóvel e alguma outra informação de um cliente que seja pertinente e peço para o credor dar o ok, se ele aceita ou não. Porque aí você já elimina a expectativa e você já volta para o cliente e fala, olha, esse tipo de imóvel eu não consigo seguir, mas tem esses outros tipos de imóveis que a gente pode seguir com a aprovação do crédito. O que é bacana também dessa linha é que ela tem carência. A grande maioria dos credores, eles dão 3 meses para começar a pagar. Então, se você tem uma empresa, uma pequena empresa, você é autônomo, e a gente sabe que o fluxo de caixa, né, às vezes está um pouco apertado, ainda mais no início do ano. E com taxa de juros agora lá em cima também, enfim. Exatamente. Você pode adquirir essa linha de crédito e ter uma carência para começar a pagar o principal, tá, gente? Então, aí você tá falando de 90 dias. Então, eu liberei um crédito na conta da Lu hoje, ela vai começar a pagar lá pro mês de maio, junho. Então, já dá um bom fôlego de fluxo de caixa para você se reorganizar na empresa também. Tem até 15 anos para pagar, porque é um bom prazo. Por que não é 30 anos? Porque não é um crédito imobiliário, é um empréstimo, né? Então, vai até 15 anos, mas o cliente ele pode pagar a qualquer tempo. Então, se o cliente ele tomou em 15 anos, eu sempre sugiro, se o credor te der 20 anos, tome em 20 anos, se ele te der 50 anos, tome 50 anos, porque a parcela fica pequena. Mas aí se programe para pagar o quanto antes. Porque o que fica caro numa linha de crédito é a correção monetária mês a mês.
Os juros é o mesmo para quem toma em 1 ano, em 5, em 10, em 15 anos. Então você consegue se organizar com um fluxo de caixa, né, com a parcela mensal, e você quita o quanto antes, se organize para quitar. Hoje a gente está falando de uma taxa de juros aí em torno de 1,30, 1,40, mais IPCA, hoje tá março de 2023. Isso tende a estabilizar esse ano, não sabemos por ano que vem, mas não tem uma tendência de alta muito elevada, porque a gente está falando de uma garantia real, e a gente trabalha também com a taxa fixa. Então, para aquele cliente que é mais conservador, ele pode optar pela taxa fixa. A parcela é um pouco maior, mas ele sabe quanto ele vai pagar da primeira à última parcela, o que é bem interessante. Tipo uma pré-fixada que ele já vai ter realmente a noção de quanto que ele vai, né, ter ali de despesa com o pagamento de juros da dívida, né? Exatamente, principalmente para aquele cliente que é mais conservador e que ele não enxerga um cenário a curto prazo favorável, né, para as taxas de juros. Se ele tomar um crédito fixo hoje e as taxas de juros continuarem a subir, a dele está garantida ali. Agora, o IPCA, para quem não é tão conservador e quer uma taxa de juros com correção monetária, a parcela é menor. Então tem que ver o teu perfil e o que cabe no custo fixo da empresa ou no bolso mesmo da pessoa física. Entendi. E Angela, falando assim sobre essa garantia dos imóveis, uma dúvida que acho que fica é, por exemplo, eu vou colocar um imóvel residencial ou comercial. Eu posso estar utilizando esse imóvel e mesmo assim colocar de garantia para a contratação do RUMEP? Pode. Boa pergunta, Lu. Assim, o imóvel comercial a gente sempre busca salas comerciais. E por imóvel residencial a gente está falando de apartamento ou casa em condomínio, ou terreno em condomínio, né? Mas você pode também fazer um mix dos dois. De repente você precisa de uma linha de crédito um pouco maior e um imóvel que você quer dar em garantia, ele não suporta a operação. Porque a gente está falando de 50% do valor de liquidez ou de mercado do imóvel. Então, se eu tenho um imóvel que tem um valor de mercado de R$1 milhão, estou falando de uma linha de crédito de até R$500 mil. Então, de repente, você tem um imóvel que você separou ali e você precisa de R$1 milhão, a conta já não vai fechar. Mas você tem outros imóveis, você pode fazer um mix de garantias. Eu já fiz operações com até 12, 15 imóveis, então depende muito do credor. O que a gente auxilia o cliente? A gente entende o que ele precisa, qual a necessidade de caixa e a finalidade do uso do recurso. Então, a nossa função aqui da Squad, né, da área de crédito, é entender esse perfil primeiro e buscar nos credores que a gente tem aqui na mesa, aonde se enquadra a operação. E quando o cliente precisa de mais de um imóvel para compor, a gente volta para o credor, porque tem credor que só aceita até 4 imóveis, tem aquele que vai até 8 e tem aquele que aceita até 15 imóveis. Então a gente desenha a operação conforme a demanda do cliente e conforme o credor aceita, né? Entendi, tem que fazer uma análise para ver o que vai realmente se encaixar, né? Mas sim, acho que uma outra dúvida que as pessoas também podem ter, possivelmente, é sobre essa questão da diferença entre o home equity e uma hipoteca, né? Porque às vezes parece, putz, que eu tô pondo imóvel de garantia, será que não é a mesma coisa que uma hipoteca? Qual que é a diferença? Tá, então, assim, não deixa de ser uma garantia e tem aquela lenda urbana, fala, nossa, eu não vou fazer um crédito com garantia do imóvel porque eu vou perder o meu imóvel se eu não conseguir pagar. O que isso já acontece no crédito imobiliário, é que as pessoas estão envolvidas com aquele sonho, né? A compra do primeiro imóvel. Qualquer dívida que você tenha, se ela virar uma bola de neve, se você tiver um bem, o que acontecia muito antigamente quando não tínhamos acesso a esse tipo de produto? As pessoas vendiam o imóvel dela, ou os imóveis, a um preço baixo, porque ela tinha que vender rápido. Então, se eu tenho um imóvel hoje que tem um valor de mercado de R$1 milhão, se eu tivesse muito endividada, venderia por R$700 mil, R$800 mil, para voltar a dormir, né, gente? Então, qualquer dívida que qualquer pessoa física ou jurídica que ela adquire e não consiga pagar, qual que é a sugestão que eu dou? Primeiro, renegocie essa dívida com o credor. Mesmo um crédito com garantia, não é intenção de nenhum credor retomar o imóvel. Dá um trabalho, muito trabalho, ele tem que retomar, ele tem que fazer todos os trâmites legais, isso demora um pouco. Ele tem que levar o imóvel à venda, né, para o mercado, para reaver o recurso. Então, o credor, se o cliente sente que já não está conseguindo pagar, volta no credor e tenta renegociar. Tem credor que dá mais carência, que recalcula a parcela. Em último caso, ele vai para a retomada do imóvel. Agora, voltando à tua pergunta da hipoteca, hoje a gente não utiliza muito esse termo, é alienação fiduciária. Hipoteca é mais para construção civil, que você faz a hipoteca do terreno e a alienação fiduciária das unidades. No final do dia, se eu tiver que retomar o imóvel, é a alienação fiduciária que garante isso, porque ela é mais rápida. Em até 3 meses eu posso entrar com uma retomada de imóvel. A hipoteca não, ela tinha
travas jurídicas que demorava anos para o credor reaver o imóvel. O que, quando mudou de hipoteca para alienação, que é a AF que a gente chama, deu um boom no mercado de crédito imobiliário, que trouxe mais conforto para o credor e também mais conforto para quem está alienando o próprio imóvel, né? Ele consegue renegociar mais fácil também essa dívida. Mas a garantia é o imóvel. Mas o que acontece no CGI? Como eu vou até 50% do valor daquele bem, normalmente, se tudo der errado, às vezes, tá, gente? Às vezes, dependendo da valorização do imóvel naquele mercado, sobra um troco para o próprio proprietário. Então, assim, o banco vai, faz a retomada, a venda, liquida a operação e ainda sobra um troco para o proprietário. Diferente do crédito imobiliário, que eu vou até 80%, 90% de crédito do valor do bem, o home equity não. Por que é uma linha mais barata, garantida e para quem precisa de fluxo de caixa ou pessoa física para reorganizar a vida financeira, é mais barato do que um crédito pessoal. Porque o bem vai até 50% do valor, o crédito, né? Então isso traz um conforto financeiro para quem libera também a linha. Entendi. Que interessante, Angela. Acho que deu para esclarecer aqui muitas dúvidas que as pessoas têm sobre linha de crédito, o home equity e várias outras coisas também. E agora acho que uma pergunta final muito importante de a gente tratar aqui também é a questão do diferencial da Squad Crédito para atender o cliente na hora da contratação, tanto do home equity como de outras linhas também. Então, qual que é o diferencial da área para proporcionar até uma melhor experiência para o cliente? Pronto, então, a Squad, a área de crédito não trata só o home equity, que é uma linha que a gente divulga bastante porque ela é bem interessante. A gente tem aqui um portfólio bem rico em linhas de crédito, desde desconto de recebível, capital de giro, crédito imobiliário para pessoa física, para a Lu, que daqui a pouco vai comprar o seu primeiro imóvel, vai bater asas, vai morar sozinha. Então a gente tem desde uma linha de crédito pessoa física simples até uma operação estruturada para empresas também de médio e grande porte, 50 milhões, 200 milhões. Então a gente tem um portfólio bem interessante que se enquadra, né, se encaixa no que o cliente precisa. A nossa assessoria aqui, ela é diferencial porque a gente entende o cliente. Muitas vezes eu atendo clientes de assessores aqui na Squad e eu verifico que ele precisa de recurso, mas ele não quer uma parcela. Então a gente está falando de um outro tipo de linha de crédito que é o COI, que a XP a gente tem acesso aqui, que se o cliente tiver investimento, ele pode ter acesso ao COI, que é o empréstimo colateralizado, que não tem parcela, mas libera um recurso financeiro para o cliente. Então a gente entende o cliente, a gente não vende um produto. Eu digo que quem vende produto não faz negócio, né? A gente trata a assessoria desde o início, da primeira entrevista com o cliente até a assinatura do contrato. Tem clientes que a gente percebe que não tem muito tempo, por exemplo, quem trabalha na área de medicina, médicos, né, que estão sempre envolvidos com cirurgias, a gente já foi até com o cliente no cartório assinar lá os contratos, porque alguns credores ainda exigem assinatura física, não digital. Então, a nossa assessoria é completa, desde a primeira entrevista até a liberação do recurso financeiro. E no pós-venda também. Apesar de não fazer parte da nossa assessoria, às vezes tem cliente que depois de 6 meses, 8 meses, precisa quitar a operação e ele sabe que o contato é com o credor, mas ele volta para pedir um auxílio conosco. Não é nossa função, mas a gente atende. Por quê? Porque a gente entende que o cliente não é a curto prazo, é um cliente de relacionamento. É médio e longo prazo, exatamente. Perfeito, Angela. Então, assim, acho que realmente isso mostra como aqui a gente tem essa questão do atendimento personalizado, de fazer tudo pensando no cliente, nas suas necessidades, né, e ter esse atendimento muito próximo. E pode ter certeza de que quando eu pensar em ter meu imóvel, eu vou correndo falar com você para tirar todas as dúvidas sobre a melhor forma de contratação e assim por diante. Então, eu queria te agradecer muito por ter estado aqui no vídeo para esclarecer muitas dúvidas das pessoas. Tenho certeza que ajudou muita gente. Maravilha, Lu, eu que agradeço. Bom, fico à disposição. A área de crédito aqui da Squad, como eu disse, tem um portfólio super rico, com certeza se enquadra no teu sonho, na tua necessidade de fluxo de caixa, se você tiver uma empresa. Fico à disposição. Isso aí, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para conferir os novos vídeos que vão sendo postados e dar o seu like também, que é super importante para esse vídeo chegar a mais pessoas. E coloquem também os seus comentários aí, os feedbacks, o que vocês acharam do vídeo, se querem tirar mais dúvidas também, a gente providencia mais conteúdo para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.